queridos visitantes, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. E a leitura será dos versículos 35 a 43. A famosa cura e conversão do cego de Jericó. Lucas 18, de 35 a 43, o texto da nossa pregação de hoje à noite. Deem toda atenção a esta que é a palavra da salvação do nosso Deus. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiam, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, o nosso coração se exulta, se alegra com essa celebração maravilhosa dessa noite. E temos agora, ó Deus, o ápice deste culto, o teu santo evangelho sendo lido e pregado mais uma vez deste culto. Ó meu Deus, nós sabemos que só podemos batizar e participar da Santa Ceia à luz da tua palavra. Por isso nós te rogamos agora, ó Deus, tira as escamas dos nossos olhos, prepara as nossas mentes e os nossos corações para mais uma vez recebermos o teu santo evangelho. Ó Deus Todo-Poderoso, da mesma forma que o Senhor curou e salvou aquele cego, que o Senhor nessa noite cure e salve aqueles que invocarem o nome de Jesus, pois todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. A tua palavra nos diz, e nós acabamos de ver, jovens, pessoas que claramente ouviram a voz do mestre, do pastor chamando, e eles prontamente atenderam. Queremos ver mais e mais almas se rendendo ao senhorio de Jesus Cristo. Concede-nos essa bênção, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que todos aqui conseguem me ver. Se não conseguem, é porque provavelmente você está precisando de óculos. Mas vamos ao teste.
para ver como está a sua vista de fato. Quantos dedos eu tenho aqui nas minhas mãos? 7. Se você respondeu 6, eu queria lhe dizer que você está cego ou precisando de óculos. Porque eu não perguntei a vocês quantos dedos eu estou levantando ou mostrando. Eu perguntei a vocês quantos dedos eu tenho nas minhas mãos. E são 10, graças a Deus. E esse pequeno teste vem nos mostrar que o nosso problema de visão não é um problema dos olhos. O nosso problema de visão, na verdade, é um problema de audição. E nós veremos claramente, por meio desse texto, dessa ilustração viva, de um cego, que é não só curado, mas principalmente salvo. Que a salvação dele se deu não por vista, mas por fé. A salvação dele não se deu por aquilo que ele podia ver, ele era cego, mas por aquilo que ele podia ouvir. E desde a queda do homem, nós podemos separar a humanidade inteira em 2 grupos: aqueles que só conseguem viver por vista, aqueles que só conseguem depositar sua confiança naquilo que os seus sentidos conseguem atingir, e aquele outro grupo, o grupo dos loucos, o grupo dos crentes, o grupo que vive não por aquilo que pode ver ou tocar ou cheirar ou sentir, mas pela fé e pelo ouvir da palavra de Deus. Vocês sabem que Jesus está aqui no final desse capítulo, ainda trazendo uma lição aos fariseus cegos, surdos, que ao invés de receber a Jesus Cristo como Messias, o chamaram de servo de Beelzebul. Eles que viram o Senhor Jesus Cristo realizando tantas outras maravilhas e prodígios, ao invés de dar a Deus toda a glória, pensam em como podem matá-lo. Jesus está aqui terminando o que a nossa tradução estabeleceu como o capítulo 18 de Lucas, nos mostrando que sim, Deus continua salvando os cegos, mas cegos que, diferentemente dos fariseus, sabem o que é crer em Jesus Cristo, sabem o que é depositar a sua fé somente em Jesus Cristo. Nessa noite, por meio dessa história maravilhosa, Jesus Cristo vem nos lembrar que o cego de Jericó, assim como todos os outros, são salvos por fé e não por vista. Se você está aqui nessa noite e você já pertence a Jesus Cristo, saiba que a sua salvação e a continuação da sua salvação, ela se dá por fé e não por vista. Se nós ainda temos algum problema na nossa visão pela fé, nós corrigimos isso pela nossa audição à palavra de Deus. Esse texto, ele será pregado em 3 partes. Primeiro, nós vemos as necessidades, não só do cego, mas as nossas próprias. Em segundo lugar, nós vemos pela fé. E em terceiro lugar, nós vemos o próprio Senhor Jesus. Vendo então as necessidades, versículos 35 a 38. Leiamos mais uma vez esses versículos.
Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vocês conseguem ver aqui a necessidade daquele cego? Vocês conseguem ver aqui a sua própria necessidade? Que o Espírito Santo então nos mostre nesse texto, assim como ele tem nos mostrado, especialmente nos outros milagres de Jesus, que quando Jesus realizava um milagre, ele não estava apenas curando alguém, ele não estava apenas expulsando um demônio, ele não estava apenas sarando um leproso, ele estava por meio daquele milagre mostrando uma realidade mais profunda, uma realidade espiritual. Essa é a realidade de todos aqueles que se encontram ainda sem Jesus Cristo. São cegos à beira do caminho, pedindo esmolas. Essa é a realidade que o cego de Jericó nos transmite hoje. Portanto, se você entrou aqui nessa igreja, talvez por causa do batismo, por causa da profissão de fé, por causa da recepção de novos membros, saiba que se você entrou nessa igreja hoje sem Cristo, você é cego. E você está nesse mundo pedindo esmolas. Mas aí você responde: não, pastor, eu nem sequer uso óculos. Quando o senhor perguntou quantos dedos tinha nas mãos, eu respondi 10 e não 6. E eu tenho muito dinheiro, obrigado. Inclusive eu ajudo muitas pessoas que precisam de esmola. Não é o meu caso, pastor. O que a palavra de Deus nos ensina essa noite é que aqueles que ainda estão sem Jesus Cristo, espiritualmente, são idênticos a esse cego de Jericó. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 4. Se você não foi convencido disso ainda, permita que a audição da palavra de Deus, que o ouvir da palavra de Deus lhe convença da sua situação hoje. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo essa realidade espiritual ainda mais enfaticamente. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século, Satanás, sim, o inimigo das nossas almas, a velha serpente que fez Adão e Eva caírem em tentação, ele continua regendo a impiedade desse mundo, trazendo cegueira àqueles que ainda não se encontram em Jesus Cristo. O problema é que essa mensagem, ao voltarmos ali para Lucas capítulo 18, ela não diz respeito apenas aos visitantes sem Cristo. Ela diz respeito sim aos membros da igreja. Ela diz respeito àqueles que fizeram a sua profissão de fé hoje. Diz respeito a esse processo de santificação pelo qual nós crentes ainda estamos passando. Basta você
se lembrar de quantas coisas vocês não enxergavam antes, e que à luz das Escrituras vocês começaram a enxergar. Basta vocês perceberem que mesmo sendo membros professos de uma igreja, ainda continuavam cegos em relação a tantas áreas da teologia, mas que pela audição, pelo ouvir da santa palavra de Deus, começaram a ter seus olhos ainda mais abertos a todo o conselho de Deus. Calvino, em suas Institutas, ele gosta de usar a ilustração da palavra de Deus como óculos, pelos quais nós crentes vemos o mundo, e que sem esses óculos nós somos ainda como cegos ou míopes, enxergando o mundo não de acordo com os olhos e com a vontade de Deus. Nós precisamos ver essa necessidade, não só no cego físico, mas também no cego espiritual. E a partir do versículo 36, nós começamos a ver de fato qual é a solução da cegueira. Versículo 36 nos diz: e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. A cegueira daquele homem começa a ser curada com ele ouvindo alguma coisa. Vocês sabem disso, já devem ter visto em filmes ou até mesmo na vida real, que o cego, ele consegue desenvolver os outros sentidos de uma forma ainda mais ampla. Ele ouve melhor, ele sente melhor, ele cheira melhor. Ele precisa disso. E esse cego de Jericó, ele ouviu o tropel da multidão, ele sabia que alguma coisa estava acontecendo, que aquilo ali não era por acaso. Ele ouve e ele pergunta. Aquela audição atiça a sua curiosidade, mas ele não fica ainda restrito à sua insignificância, ele não fica ali restrito às esmolas que possivelmente saciavam a sua fome, ele não fica preso à sua própria cegueira. Ele queria, de alguma forma, entender aquilo ali como a solução do seu maior problema. E uma vez que ele então busca a solução, ele ouve providencialmente que aquele tropel ali estava, porque passava Jesus o Nazareno. O texto é bem claro, esse homem não perde a oportunidade, ele não diz, quem sabe depois, eu preciso continuar pedindo esmolas. Ah, Jesus o Nazareno, sim, um homem interessante, mas que não me interessa agora. Esse mesmo Jesus Nazareno que foi anunciado àquele cego, ele está sendo anunciado essa noite. Jesus o Nazareno, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. E cabe a você aqui nessa noite ter a mesma atitude que o cego de Jericó. Não perca a sua oportunidade de ver a sua necessidade e clamar como o cego de Jericó, no versículo 38. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aqui uma lição para nós que já somos crentes, que nos esquecemos dessa missão tão fundamental nas nossas vidas. Aqueles homens ali não estavam evangelizando o cego. Aqueles homens ali simplesmente deram uma resposta a uma pergunta.
vidas. Nós achamos que devemos falar de Jesus Cristo apenas nos momentos de evangelismo, quando na verdade o anúncio de Jesus Cristo, o testemunho do que Ele faz em nossas vidas é constante, mesmo quando nós não estamos nem percebendo. Nós anunciamos a Cristo, para que cegos deste mundo possam vê-lo e clamar como o cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É isso que você clama essa noite, sendo já crente ou não. Você consegue entender essa necessidade e que a solução se encontra apenas em Jesus Cristo? Você consegue clamar como esse cego, ou você enxerga demais e não precisa se libertar da sua cegueira? Esse é o problema da fé ou da falta de fé. Nós vemos demais as coisas que as vitrines de Satanás desse mundo nos oferecem, e nós vemos de menos a nossa necessidade e a solução em Jesus Cristo. Esse pedido do cego de Jericó, ele já nos mostra qual é a nossa maior necessidade. Ele ouve que Jesus está passando, ele não viu Jesus. Ele entende por sua audição e talvez outros sentidos que realmente uma multidão diferente estava ali. E ele não clama imediatamente: Jesus, filho de Davi, eu quero ver. Não. Ele não pede para ver, ele pede para crer. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem sabia, pelo poder do Espírito Santo, que a sua maior necessidade era espiritual e não física. E esse é o seu caso essa noite. A sua maior necessidade não é aquela que é resolvida pela teologia da prosperidade. Bens materiais, saúde, ou qualquer outra coisa que você acha que é o seu pior problema. Não. O pior problema do ser humano continua sendo e continuará sendo o pecado, a cegueira espiritual, o não vivermos pela fé somente, mas continuarmos vivendo por vista. O cego de Jericó certamente confirma aqui aquilo que o próprio Senhor Jesus disse. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 20. João capítulo 20. Versículo 29. João 20, 29. Depois que Tomé confessa que Jesus ressurreto de fato é Senhor e Deus, Jesus diz no versículo 29 de João 20: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. A vocês que fizeram profissão de fé essa noite, saibam que vocês não viram a Jesus, assim eu espero. Não tiveram nenhum sonho, nenhum encontro especial, mas foram trazidos aqui, confirmados aqui essa noite, apenas por aquilo que ouviram. E nesse sentido, a nossa cegueira espiritual continua sendo tratada não pela correção dos olhos, mas pela correção dos ouvidos.
da audição da palavra de Deus. Nós vemos as nossas necessidades ilustradas aqui na vida desse cego, mas a história vai além. E além de ver as necessidades, nós começamos então, assim como ele, a ver pela fé, cada vez mais. Eu quero ressaltar que essa mensagem não é só para os visitantes sem Cristo. Essa mensagem continua sendo para crentes que permanecem cegos em relação a tantas áreas da vida, porque não ouvem direito, porque não atentam à palavra de Deus de uma forma consistente. Vejam então o que significa viver pela fé, a partir do versículo 39 até o versículo 41. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Aqui nós vemos algumas características da fé desse homem que devem caracterizar a nossa fé. Nós vemos claramente no versículo 39 um empecilho. Nós vemos que a fé desse homem, assim como a nossa, ela tem que ser persistente. Esse homem faz uma declaração maravilhosa. Os discípulos de Jesus deveriam se alegrar e dizer: venha ao filho de Davi, venha ser curado por ele. Mas os próprios discípulos de Jesus, como diz aqui o versículo, repreendiam para que ele se calasse. Vocês que fizeram a profissão de fé essa noite, vocês que estão chegando de outras igrejas, talvez o empecilho maior para você progredir na sua fé seja o próprio discípulo de Cristo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Vocês não vieram de outras igrejas por acaso? Porque saíram de uma igreja não perfeita para entrar em outra também não perfeita? O que garante que vocês daqui a algum tempo então não vão dizer: não é a igreja presbiteriana, é outra? Ao perceberem que os próprios discípulos de Cristo nessa igreja talvez sejam um empecilho para que vocês continuem perseverando na fé. A solução não é ficar saltando de igreja para igreja. A solução é, diante dos empecilhos, mesmo dentro da igreja, que nós continuemos clamando então, como o cego de Jericó clamou. Ele ignora, ele não está nem aí para o que vão pensar dele. Ele sabe de uma certa forma que aqueles que o repreendiam também eram cegos, ou estavam agindo como cegos. E ele continua manifestando uma fé persistente. Romanos capítulo 10 nos diz claramente: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nós somos tentados diariamente a não mais darmos ouvido à palavra de Deus. Vocês vão ser tentados ainda mais a não mais frequentarem a igreja. Já fizeram a profissão de fé, pronto, já foram batizados, amém, já estão no hall de membros dessa igreja, aleluia.
A caminhada começa e continua pela fé. Não apenas persistente, mas perseverante também. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quanto mais nós ouvimos, a lógica de Deus nos mostra, mais nós temos fé. Mais nós tiramos as escamas dos olhos e enxergamos o mundo como Deus enxerga o mundo. Mais nós nos parecemos com o Senhor Jesus Cristo. A fé desse homem era persistente, perseverante, mas também pessoal. E aqui nós temos uma divisão clara da fé, como alguns teólogos classificaram. 3 partes fundamentais da fé, que se a sua fé não tiver, a sua fé não é bíblica, a sua fé não é completa, a sua fé não é integral. Esse homem claramente manifesta a primeira parte da fé, ter conhecimento. Esse mendigo cego à beira do caminho, ele chama Jesus de filho de Davi. Talvez você aqui, com tantos anos de presbiterianismo, nunca tenha feito uma oração assim: Jesus, filho de Davi. Talvez você nunca tenha lido 2 Samuel capítulo 7 e tenha tomado conhecimento de que ali Deus está estabelecendo o seu reino eterno, não para Davi apenas, não para Salomão, mas para Jesus Cristo, que assentaria no trono de Davi como seu filho. Se nós não conhecemos a palavra de Deus dessa forma, nós somos como cegos. A palavra de Deus, ela é a fundamentação da nossa fé. E esse homem claramente demonstra isso. Mas não apenas isso, ele demonstra um assentimento, uma concordância com essa palavra, quando ele não apenas chama Jesus de filho de Davi, mas ele diz: tem misericórdia de mim. Ele não está falando aquilo à toa. Nós lemos em Isaías, há tantos outros textos nos mostrando que o Messias viria e ele sararia os cegos. Mas mais do que isso, ele salvaria pecadores. Até agora, esse homem, sabendo do poder de Jesus como Messias, ele não pediu pelo seu problema físico, demonstrando uma fé maravilhosa e profunda. Ele continua pedindo pelo seu maior problema, a necessidade de compaixão e de misericórdia de Deus para com um pecador. Se a sua fé tem conhecimento e você aprova e concorda com esse conhecimento, isso não é suficiente. Você precisa demonstrar confiança plena nisso que você chama de fé. É exatamente isso que nós vemos nos versículos 40 e 41. Ele demonstrou conhecimento, ele demonstrou concordar com a realidade de Jesus como Messias, cumprindo as promessas, mas Jesus faz o teste final. No versículo 40, Jesus manda que lhe trouxessem, e pergunta ali no versículo 41: que queres que eu te faça? Jesus sabia, Jesus é onisciente, Jesus não precisava ter feito essa pergunta, não há dúvida alguma do que aquele homem responderia. Mas Jesus faz essa pergunta da mesma maneira que
que esses aqui, nessa noite, responderam a perguntas que serviram como votos, perguntas óbvias, perguntas que até criancinhas responderiam, mas é por meio dessa pergunta e dessa resposta que nós vemos a parte final da nossa fé, a necessária, aquela que completa as três partes: a confiança plena em Deus, a confiança plena em Jesus, a dependência exclusiva dele. Aquele homem, o cego de Jericó, está aqui também professando a sua fé por meio dessa resposta: Senhor, que eu torne a ver. Ele já era cego há tantos anos, ele já estava naquela situação há tanto tempo. Ele podia muito bem, naquele momento, demonstrar incredulidade, mas não é isso que acontece. O filho de Davi, ele viria não só para salvar pecadores, mas também para abrir os olhos aos cegos. Conseguem ver a relação aqui da nossa fé? Conseguem ver aqui uma aplicação maravilhosa para a oração? As nossas orações, elas precisam ser mais como a oração do cego de Jericó. Elas precisam ser mais específicas, elas precisam ser mais bíblicas, elas precisam ser mais baseadas na promessa. Mas até as nossas orações demonstram a nossa cegueira espiritual. Nós oramos e não recebemos, diz Tiago, porque oramos mal. Oramos ainda tão preocupados apenas com o físico, com o material, com as coisas desse mundo, e nos esquecemos de orar por aquilo que é de fato mais fundamental. A fé desse homem era completa, e a fé desse homem demonstra aquilo que nós podemos ver em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Paulo está aqui tratando de uma realidade que vai além de nós, ela é transcendente. E aqui nós temos o lema dos crentes desse mundo, que diferentemente dos outros povos deste mundo, dizem assim como Paulo escreveu, 2 Coríntios 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E você deve se lembrar automaticamente de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que define biblicamente para nós o que é fé: certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Quando nós enxergamos demais com os nossos olhos as coisas deste mundo, nós estamos cada vez mais cegos. Essa é a realidade do contraste aqui feito por Jesus Cristo na vida do cego de Jericó. Nós vemos a necessidade espiritual deste homem mais do que a física. Nós vemos então que a solução é o viver pela fé e não por vista, é o viver ouvindo a palavra de Deus e por ela vindo a fé. Mas nós entendemos nos versículos 42 e 43 que finalmente as escamas são tiradas para que nós verdadeiramente vejamos o próprio Senhor Jesus.
Versículos 42 e 43. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Será que nós veremos Jesus realmente? Será que essa é a sua esperança no Evangelho? O que aquele homem recebe automaticamente quando ele faz a petição de acordo com a vontade de Deus, não é apenas recuperar a sua vista, para poder ver a natureza, para poder ver a criação, para poder ver as outras pessoas. O que ele mais queria ver era o próprio Senhor Jesus, filho de Davi, que teve misericórdia dele. Ele não foi como aqueles 9 leprosos que estavam preocupados apenas em sarar a sua lepra. O texto é claro. A maior recompensa desse homem não é que agora ele podia enxergar o que ele não enxergava antes. A maior recompensa desse homem é o fato dele ter se tornado um discípulo de Cristo e agora ele glorificava a Deus. A maior recompensa de vocês que fizeram a profissão de fé essa noite, que chegaram-se a essa igreja, não é serem membros dessa igreja, é poderem, por meio dessa igreja, verem cada vez mais a Cristo, por meio especialmente da santa pregação da palavra. E para que nós não entendamos mal o que Jesus aqui está dizendo, quando ele diz claramente que a fé daquele homem havia salvado, não confunda isso com a fé que outras pessoas por aí ensinam. É óbvio que não foi a fé dele que o salvou, é óbvio que não foi o clamor dele que o salvou, é óbvio que essas coisas foram meios de graça para que o Salvador daquele homem realmente o salvasse. Esse é um teste grande nas nossas vidas. Como é que nós entendemos fé? Fé é só uma força que, se eu realmente utilizar na minha vida, então todos os meus sonhos e as minhas necessidades serão atingidas. Não. Fé nada mais é do que um meio de nós nos achegarmos mais e mais ao objeto da nossa fé. A fé não salva absolutamente ninguém, mas o objeto da nossa fé, aquele que agora nós apenas ouvimos, um dia veremos. Por favor, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3. E por favor, que seja esse o seu maior desejo nessa noite. Que seja esse o seu pedido essa noite. Que Deus confirme em nós o viver pela fé e não por vista. 1 João capítulo 3, versículo 2. Quando eu perguntei se nós veríamos a Cristo de fato, a resposta é sim. Um enfático sim. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é.
para que esses olhos estejam prontos para ver Jesus Cristo glorificado nos novos céus e na nova terra. Nós precisamos que ainda agora, no velho céu e na velha terra, o Espírito Santo faça a sua obra em nós. O cego de Jericó teve a sua maior recompensa ao confessar e professar uma fé integral em Jesus Cristo. E essa maior recompensa não foi meramente ter os seus olhos abertos fisicamente, mas ele poder ver, seguir e glorificar a Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês que fizeram profissão de fé hoje estão apenas caminhando, começando, melhor dizendo, a caminhada oficialmente. Vocês disseram aqui para todos ouvirem que se submeteriam aos pastores desta igreja, e obviamente eu incluo os presbíteros regentes nisso. Saibam que nós somos responsáveis não só por aqueles que hoje fizeram a profissão de fé, mas por todos os outros, de que a sua caminhada é pela fé e não por vista. Mantenham essa fé perseverante. Ouçam a voz do pastor, porque assim um dia, quando os nossos olhos se fecharem aqui, eles se abrirão na glória, e a primeira visão que nós teremos é a do nosso Senhor Jesus Cristo glorificado. Esse era o desejo de Fanny Crosby. Você pode olhar no seu inário e ver quantos hinos aqui foram escritos por essa mulher cega, que não conhecia Braille. Ou seja, ela produziu todos esses hinos maravilhosos, memorizando-os. Ela compunha as músicas e as memorizava para que alguém então as escrevesse. Essa mulher era cega, mas ela não nasceu cega. Logo no início da sua infância, ainda bebezinha, ela ficou cega por um problema de saúde. E logo no seu leito de morte, Fanny Crosby disse que gostaria de ter nascido cega, para que de fato a primeira coisa que os seus olhos contemplassem fosse de fato a pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vivamos por vista, mas vivamos por fé, e assim seremos os mais bem-aventurados de todos os homens. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor meu Deus, como é fácil olhar para uma história como essa e ver apenas a realidade de que Jesus curava cegos, até como cumprimento das promessas e profecias do Antigo Testamento. Precisamos da tua ajuda para entender que a principal mensagem desse texto, assim como tantos outros, é que a salvação nós temos apenas em Jesus Cristo. Que se não estamos nele, continuamos cegos e mendigos. E que talvez mesmo nele, porque rejeitamos ouvir a tua palavra em todas as áreas da nossa vida, continuamos a fazer vista grossa ou a sermos cegos em relação à tua vontade. Ó Deus, tende misericórdia de nós, Filho de Davi, tem compaixão de nós e nos ajuda a entender como Calvino entendeu que tudo na vida, tudo deve ser visto com os óculos
das Sagradas Escrituras. E nessa noite, ó Deus, nós te rogamos que o Senhor ainda salve cegos que precisam do dom da fé para crer no Senhor e assim poder ver a Jesus Cristo naquele dia glorioso. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e cantar